Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje nós veremos aqui outros tipos de quadros que você pode trabalhar aqui dentro do Scribus, beleza? Mas antes, como sempre, como de costume, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos do Scribus que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, então vamos lá, gente. Nós vimos aqui nas aulas passadas que o Scribus ele trabalha com o conceito de imagem, beleza? Então nós vimos os quadros de imagem e o quadro de texto, né, que são os principais quadros que você vai utilizar para trabalhar aqui no Scribus. Mas o Scribus ele também trabalha com outros quadros secundários. Então se a gente vir aqui na barra de menu, vir aqui em inserir, nós temos aqui as opções de quadro. Aqui nós temos o quadro de texto, o quadro de imagem que nós vimos nas últimas aulas. E aqui nós temos aqui outros quadros que a gente pode trabalhar, que é o quadro de renderização, código de barras, tabela, forma, polígono e por aí vai. Então, basicamente, o que é o quadro de renderização? O quadro de renderização, ele permite você renderizar arquivos especiais, como, por exemplo, notações musicais, alguns símbolos e caracteres especiais. Então, você pode fazer essa renderização aqui no Scribus. O Scribus ele é compatível com os quadros do LaTeX, o LilyPond e outros arquivos aqui de renderização, só que para você utilizar aqui no Scribus, você tem que instalá-los na sua máquina para o Scribus então reconhecer e fazer a renderização. Se eu vier aqui no caso de selecionar esse quadro, ele dá essa mensagenzinha de erro. Por quê? Porque eu não tenho nenhum quadro de renderização instalado no meu computador. Eu teria que fazer a instalação para utilizar esse quadro de renderização aqui no Scribus, beleza? Isso aí talvez nós vejamos aqui mais à frente aqui no curso, beleza? No momento, como é algo mais técnico, eu vou deixar essa questão do quadro de renderização para depois aí, em outro momento, beleza? Então vou dar aqui um OK. Vamos voltar aqui na barra de menu em inserir. Vamos aqui em código de barras. Quando a gente clica aqui, ó, ele abre essa caixinha de diálogo. E aqui em cima tem a família de código de barras, onde aqui nessas setinhas você pode selecionar, né, a família de código de barras que você deseja. Aqui o tipo de código de barras, o formato do código de barras, beleza? Aqui no caso você tem que selecionar a família, né, para aparecer aqui o tipo de código de barras, o formato, né? Aqui, dependendo do código de barras que você escolher, você coloca o conteúdo e aqui as opções. Então, para título de exemplo, vamos escolher aqui a família de código de barras ponto de vendas. E aqui no formato do código de barras, você aqui tem alguns tipos, né, de formatos de código de barras. E o mais comum aqui no Brasil, né, para código de barras comercial, é o AN13. Então, a gente selecionando aqui, ó, ele já coloca aqui o conteúdo, que é um conjunto de 13 caracteres, né? Por isso é AN13. E aqui ele já te dá a pré-visualização aqui desse código de barras. Aqui ele dá as opções de você fazer a configuração desse código de barra. Aqui em opções você tem exibir texto legível, preservar os espaços em branco. Você pode configurar a cor de fundo, né, desse código de barras, bem como a cor das linhas. Então, se eu clicar aqui em fundo, eu posso colocar aqui um fundo preto. E nas linhas eu posso colocar aqui, eu posso inverter, colocar aqui, por exemplo, um branco.
beleza? Eu faço aqui a inversão do código de barras. Aqui no texto, eu também posso colocar ele aqui em branco, no caso, né, para ele aparecer aqui para mim. Ele coloca o texto em branco, tá vendo? Então são essas configurações que você pode fazer. Vou restaurar aqui o padrão. Beleza, fiz aqui as configurações, dou um OK. E aí, note que o meu mouse aqui, ó, ele fica em formato aqui de um, como eu direi, parecendo um jornal, tá vendo? Então, isso aqui eu posso, qualquer clique que eu der aqui na tela, ele vai iniciar aqui, ele vai inserir o meu código de barras. Então, se eu clicar aqui, ó, ele insere aqui o meu código de barras, beleza? E note que ele coloca aqui, ó, tá vendo um quadro ao redor, com essas cruzetinhas aqui que me permite redimensionar aqui o meu código de barras, tá vendo? Eu posso redimensionar esse código de barras se eu clicar aqui com o botão esquerdo do meu mouse, com ele pressionado e arrastar, eu movimento o meu código de barras, beleza? Então é dessa forma que você pode trabalhar com códigos de barras aqui, inserir um código de barras aqui no Scribus. Aqui na barra de menu, novamente inserir código de barras, ele vai abrir aqui, né, essa caixinha de diálogo. Aqui eu vou selecionar uma família, ao invés de ponto de vendas, eu vou selecionar aqui a opção símbolos unidimensionais. Eu vou selecionar aqui símbolos bidimensionais. E aqui no formato de código de barras, nós temos aqui várias opções, tá vendo? QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, né? Algumas opções aqui. Eu vou escolher aqui o QR Code, que é um formato de código muito popular. Então eu escolhi aqui QR Code. Aqui no conteúdo, eu vou colocar o endereço do site, para onde esse QR Code vai me levar. Então aqui no caso eu posso colocar o site para onde ele vai levar. Aqui as opções, eu posso colocar aqui, configurar aqui as opções desse QR Code. Aqui eu tenho outras opções, beleza? Incluir especiais. E aqui eu configuro, né, a cor de fundo desse meu código de barras, das linhas e do texto do meu código de barras, se houver texto, beleza? Então, mais uma vez, fiz aqui as configurações, vou em OK. O cursor do meu mouse ele modifica, tá vendo? Basta eu clicar aqui em alguma área aqui da tela, que ele insere o meu QR Code. E mesmo esquema, eu posso aqui redimensionar o meu QR Code, como também eu posso movê-lo aqui para dentro do meu documento, beleza? Bom, outro tipo de quadro que a gente pode inserir aqui é o de tabela. Se eu clicar aqui em tabela, por exemplo, note que o cursor do meu mouse ele se transforma aqui numa tabelinha, tá vendo? Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai abrir essa caixinha aqui, onde eu posso configurar o número de linhas e o número de colunas da minha tabela. Então vamos supor que eu queira colocar aqui uma tabela com 8 linhas e 3 colunas. Vem aqui em OK, mexo aqui nesses quadrinhos aqui, tá vendo? Para colocar o número de linhas e o número de colunas, vem em OK. E aí ele insere essa tabela aqui no meu documento. Eu posso mover também, eu posso redimensionar essa tabela, beleza? Então é dessa forma aí que você pode trabalhar, inserir tabelas aqui no Scribus. Se eu voltar aqui na barra de menu e vir inserir forma, eu posso inserir formas padrão aqui no Scribus. Eu posso colocar um quadrado, um círculo. Se eu quiser colocar aqui um quadrado, eu clico aqui, tá vendo? O cursor do meu mouse ele se transforma numa cruzetinha, num quadrado, tá vendo? Se eu clicar e puxar, tá vendo? Eu configuro um retângulo, eu insiro um retângulo aqui no meu documento, tá vendo? Se eu quiser inserir um quadrado, como é que eu faço? Então eu vou deletar aqui esse quadro, basta eu vir aqui novamente e inserir forma padrão, quadrado de novo, pressiono a tecla Ctrl do meu teclado, se você tiver no PC, ou Command se você tiver no Mac, e aí quando eu começo a traçar, ó, note, né? Note aqui, ó, que ele vai inserir um quadrado, tá vendo? Eu não consigo aqui inserir um retângulo, ele vai puxando o quadrado, tanto a largura quanto a altura proporcionalmente. E aí quando eu solto aqui, ele inseriu um quadrado aqui no meu documento.
beleza? Então é assim que você pode inserir retângulos e quadrados aqui no seu documento. Voltando aqui no quadro de forma, de formas padrão, se eu vier aqui em círculo, por exemplo, mesma coisa, o mouse aqui ele toma essa forma aqui de quadrado, de retangular, tá vendo? Se eu clicar aqui e puxar, ele vai inserir aqui para mim uma elipse, tá vendo? Eu posso movimentar para onde eu quiser o formato dessa elipse, beleza? Mas se eu quiser inserir um círculo perfeito, né? Como é que eu faço? Inserir, forma padrão, círculo novamente. E é o mesmo esquema do retângulo e quadrado. Eu pressiono a tecla Ctrl do meu PC ou Command do meu teclado, clicando com o botão esquerdo do meu mouse e arrastando, note que ele, tá vendo? Ele insere um círculo. Eu não consigo aqui achatar para formar o elipse, por exemplo, tá vendo? Eu só consigo puxar aqui de forma proporcional para formar aqui um círculo. Acabei soltando o Command antes da hora, mas é só você vir aqui de novo, tá vendo? Fiz aqui o círculo, soltei o teclado, beleza? Formei aqui um círculo aqui na nossa imagem, beleza? Novamente aqui inserir forma. Você pode selecionar aqui outras formas padrão, retângulo, cruz, meias circunferências, triângulos, tá vendo? Você também pode inserir aqui setas, beleza? Então se eu inserir aqui essa seta, por exemplo, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele desenha para mim aqui uma seta, tá vendo? E aí, gente, em qualquer um desses quadros, se você clicar com o quadro selecionado, clicar com o botão direito em cima do quadro, ele abre esse menuzinho aqui de contexto, tá vendo? Onde aqui você pode bloquear esse quadro, né? Evitar edições futuras nesse quadro. Se você estiver trabalhando com mais de um objeto, mais de uma camada, né? Você pode, ou melhor, aqui no caso você escolhe para onde enviar esse seu arquivo, beleza? Em nível, aí sim, se você estiver trabalhando com várias camadas, você escolhe a posição desse objeto. Converter, você pode converter, assim como no quadro de imagem, o quadro de texto, você pode converter esses quadros em outros tipos de quadro. Aqui você configura os atributos. Aqui em editar você pode cortar, copiar ou apagar o quadro. E aqui você tem a opção de propriedades. Quando você clica aqui, ó, ele abre aqui essas propriedades, tá vendo? Onde você pode configurar a posição do seu quadro, a largura e a altura, a rotação a partir de um ponto base, tá vendo? Você pode rotacionar aqui o seu quadro. E aqui é o mesmo esquema das demais dos quadros de imagem e de texto que a gente viu. Com esses outros quadros você também pode fazer a mesma coisa. Aqui na guia sombra, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar uma sombra a essa seta. Basta eu marcar esse quadradinho aqui, tá vendo? Ó? Inserir uma sombra e ir configurando essa sombra. Então no deslocamento X eu quero colocar essa sombra com 3 mm. Aqui no Y eu quero colocar com 2. Basta eu fazer essa alteração aqui, dá um Enter, ele faz a configuração. Aqui eu posso configurar o desfoque, né? Vamos supor que eu quero colocar esse desfoque aqui com 4, com 5, por exemplo. Aqui eu altero a cor da minha sombra. Eu posso colocar a sombra de azul, posso colocar de vermelho, beleza? Eu posso selecionar a cor que eu quiser aqui, amarelo, e por aí vai. Aqui eu escolho o nível de sombreamento. Se eu quiser colocar com 50, eu altero aqui, dou um Enter. Ele dá 50% aqui de sombreamento. Se eu quiser alterar a opacidade dessa sombra, eu também altero, modifico aqui o número, dou um OK. Ele altera aqui a opacidade. Aqui eu posso selecionar também o modo de mistura, normal, escurecer, sobrepor, tela, luminosidade. Eu posso fazer aqui, alterar o modo de mistura, beleza? Então é o mesmo esquema que a gente viu no quadro de imagem e no quadro de texto. Aqui em forma você também, se você estiver trabalhando com texto e quiser inserir um texto ao redor dessa forma aqui, você seleciona aqui, ó, essas opções, fluxo de texto ao redor da moldura, né? Onde você tem as opções de fazer esse texto fluir ao redor aqui desse quadro, beleza? Aqui em linha você faz as alterações aqui, configura
o estilo da linha aqui da sua seta. Então você pode trabalhar aqui com pontilhado, com tracejado, melhor dizendo, com pontilhado, com traços diversos, beleza? Você escolhe aqui o tipo de linha que você gostaria de trabalhar. Aqui você escolhe a espessura da linha, beleza? Você escolhe aqui a espessura da linha. Aqui você escolhe a junção, né, dos cantos. Junção chanfrada, junção arredondada, beleza? Ou angulada. A ponta quadrada, ponta arredondada, ponta aguda, beleza? Aqui em cores, você altera a cor do preenchimento e a cor do contorno. Então aqui no preenchimento, por exemplo, se eu quiser colocar um azul, ele preenche só o interior aqui, só altera a cor só do preenchimento aqui da área, beleza? Se eu quiser modificar o contorno, eu também só vim aqui em traços que ele altera aqui a cor do meu contorno, beleza? Ele coloca aqui a cor que eu quiser aqui escolher. E também você pode colocar esse preenchimento, né? A cor aqui você pode colocar uma cor sólida, como está aqui, ou você pode colocar um gradiente. E aqui no gradiente você escolhe, né, as cores que você deseja aí colocar. Então, se eu colocar aqui o ponto inicial em vermelho, ele já aplica o meu gradiente, beleza? Se eu escolher aqui, selecionar aqui o meu ponto final, eu posso colocar aqui um azul, por exemplo, e aí ele vai aplicar um gradiente aqui para mim. E esse gradiente eu posso deixar gradiente linear, radial, cônico, 4 cores, losango, malha e retalho de malha, beleza? Então você pode configurar aqui o seu gradiente. Você também pode inserir uma rachura, e aí ele insere aqui esses quadros aqui, e aí você pode alterar aqui a cor da linha dessa rachura, beleza? Um plano de fundo para essa rachura, ok? Você pode aí fazer essas alterações aqui. Show de bola? Bom, e a transparência é a mesma coisa. Você edita aqui a transparência aqui do seu quadro, tanto da opacidade, tanto do contorno quanto do preenchimento, beleza? É o mesmo esquema dos quadros de imagem e dos quadros de texto que a gente viu nas aulas anteriores, beleza? Então, esses aqui são os quadros de forma, onde você pode inserir setas, fluxogramas, peças de quebra-cabeça, formas especiais. Você pode inserir um coração aqui, por exemplo, ó, beleza? Um emoji e por aí vai. E fazer as edições aí com a caixa de propriedades e propriedades do conteúdo. Bom, você também pode aqui inserir um polígono, né? Você vem aqui, polígono, propriedades. Aqui ele vai abrir essa caixinha aqui e você pode selecionar o seu polígono. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um polígono de 3 cantos, um triângulo, ele coloca. Um polígono de 4 cantos, ele insere esse polígono aqui. Só que aqui no caso ele insere um losango. Você pode modificar isso, né, mexendo aqui na rotação. Então, por exemplo, se eu der aqui 45 graus, ele me permite inserir um quadrado ou um retângulo aqui no meu trabalho, beleza? Voltando aqui em polígono, né, você pode inserir um polígono de 5. Se você não quiser mexer com a rotação, você vem aqui dx0. Um polígono de 6 lados, de 7, de 8, de 9, de 10, né? De acordo com o seu critério, beleza? E aí é só você desenhar aqui o seu polígono, normalmente. Bom, outro quadro que você pode inserir aqui é um arco. Se você clicar aqui, vir aqui no seu documento, pressionar e arrastar, ele desenha um arco para você. Aqui também você pode inserir uma espiral, beleza? Selecionou a espiral, clicou com o botão esquerdo do mouse e arrastou, ele coloca uma espiral aqui para você.
Aqui em linha você pode inserir uma linha. Então, se você clicar aqui, por exemplo, e arrastar, querendo que o final da linha seja aqui, basta você soltar o seu mouse, que aí ele insere a linha para você. Beleza? Você também pode colocar uma curva de Bezier, né? Tipo a caneta Bezier. Então, se você, por exemplo, seleciona lá, vou dar um clique aqui, estabeleço um ponto, tá vendo? E aí, quando eu arrasto o meu mouse, olha, ele acompanha aqui o meu mouse. Então, vamos supor que eu quero colocar mais um ponto aqui. Ele já insere uma linha ali, tá vendo? Outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza. Basta dar um Enter. Se eu não quiser mais inserir aqui nenhum ponto aqui nesse meu documento, basta dar um duplo clique aqui no ponto onde eu quero, né, finalizar o meu trabalho, que ele finaliza aqui a criação da minha curva de Bezier, beleza? E aqui você pode trabalhar também com nós aqui dentro dessa curva de Bezier, ok? Então, por exemplo, você pode mexer aqui, tá vendo? Você pode configurar, beleza? E aí você pode ir aqui, ó, quando você dá o duplo clique em cima da sua curva de Bezier, você pode movimentar aqui os pontos, aqui os nós aqui da sua curva de Bezier, tá vendo? Você pode redimensionar aqui, reconfigurar a sua curva de Bezier. E aqui, quando você dá um duplo clique, ele abre dessa caixa aqui de propriedade, você pode aqui editar aqui os nós, tá vendo? Então, aqui no caso, você pode adicionar um nó aqui na sua imagem, beleza? E aí você pode ir também movimentando depois esse nó. O nó que você seleciona, ele fica vermelho, tá vendo? E aí você pode mover, você vai movendo aqui só esse nó. E aí, toda vez que você clica fora, ele vai adicionando nós aqui ao seu documento. Aqui você diminui um nó. E aí, quando você seleciona a opção de tirar um nó, quando você clica aqui no nó aqui selecionado, ele remove aquele nó, beleza? Aqui nessa opção, ó, mover os pontos de controle, o que acontece? Quando você seleciona aqui um nó, ele abre esse pontinho aqui de controle, tá vendo? Onde ele permite a você editar as linhas aqui do contorno, tá vendo? Algo muito parecido com o que a gente viu no curso de Inkscape, né? Para quem é aluno nosso lá do curso de Inkscape, a gente viu como é que funciona aqui a questão dos nós. Ele abre essas alavancazinhas aqui, tá vendo? Onde você pode redimensionar aqui, né? Reconfigurar aqui os nós aqui, o contorno aqui da sua curva de Bezier, beleza? Então é dessa forma que você insere e edita suas curvas de Bezier aqui do Scribus. Beleza. Vou tirar aqui esse quadro. Nós temos aqui também o quadro de linha mão livre. Quando você seleciona, você clicando com o botão esquerdo do mouse e puxando, ele vai inserindo para você aqui um caminho, tá vendo? O caminho que você desenha aqui à mão. Beleza? E aí quando você solta o mouse, né, ele insere uma linha aqui correspondente ao caminho que você fez aqui no desenho à mão livre, ok? E por fim nós temos aqui a caneta caligráfica, né, a linha caligráfica, né, onde você teoricamente fazia um desenho de uma linha caligráfica, mas por algum motivo, né, ele não está funcionando aqui nesse menu. Quando eu clico aqui, por exemplo, ele não está inserindo a linha caligráfica. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Vir aqui na barra de ferramentas e escolher aqui a opção linha caligráfica, tá vendo? Essa opção aqui. E aí, quando a gente arrasta aqui, ó, ele faz o desenho aqui da minha linha caligráfica, beleza? Ela só está funcionando aqui na barra de ferramentas. Através da barra de menu, ela não está funcionando. Pode ser algum bug temporário dessa versão do Scribus. Pode ser que no momento, né, em que você esteja assistindo essa aula, esse bug já tenha sido solucionado, beleza? Então, são esses aqui os tipos de quadro, né, que você também
pode estar inserindo aqui do Scribus, né, para trabalhar com seus projetos de layout aqui dentro do programa, beleza? Então, mais objetivo concluído. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se possível, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp. Indique o Scribus para o amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design editorial, mas não tem como arcar com uma ferramenta paga. Indique o Scribus para ele, porque o Scribus é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique o nosso curso também para ele, porque você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível interessadas em aprender software livre de design gráfico, e assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.